A sangue é uma delas. Por isso, a Imob está tomando todos os cuidados. Com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. Venho convidar você para abraçar a identificação geográfica dos cafés da Chapada e de Piatã. A participação de cada produtor é de fundamental importância nesse momento de comprovar as características dos nossos cafés. Estamos muito honrados de ser representantes, dos cafeicultores aqui da Chapada nesse trabalho tão importante e tão necessário para o desenvolvimento territorial da Chapada Diamantina. A indicação geográfica do café da Chapada Diamantina, para além da notoriedade, da proteção do nome Café da Chapada Diamantina, torna-se um fato importante para a região. O envolvimento da academia, através da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do SEBRAE, das cooperativas, dos produtores, mas principalmente do engajamento do poder público municipal, torna-se importante nesse processo. Esses cafés que são notadamente e reconhecidamente conhecidos como os cafés de excelência, cafés produzidos na Chapada, graças a esse terroir maravilhoso, com condições edafoclimáticas únicas. Os cafés da Chapada, com a possibilidade agora da indicação de origem, só irá fortalecer cada vez mais e melhorar a qualidade de vida e agregar valor aos cafés produzidos nessa região. O reconhecimento de uma indicação geográfica pode ser uma realização muito importante para um povo. As IGs diferenciam produtos, serviços e territórios. A estruturação de uma IG deve levar em conta aspectos ambientais, culturais, biodiversidade e o conhecimento local. Tudo isso visando o desenvolvimento territorial sustentável. Agregação de valor ao produto, acesso a novos mercados e valorização das propriedades são alguns dos efeitos positivos possíveis. E esta indicação geográfica tem importância para que nós possamos oferecer ao mercado um café diferenciado e que o mercado tenha garantia de procedência e qualidade dos cafés produzidos nestas lindas montanhas. Esse estudo visa analisar como a altitude e o manejo pós-colheita determinam as características da bebida dos cafés da Chapada Diamantina. A união das instituições frente a esse propósito é o principal fator que, com certeza, definirá o sucesso deste projeto. Inquérito conclui que morte da empresária Givanete foi por dívida. Suspeito vai responder por homicídio triplamente qualificado. Moradores do loteamento Leblon reclamam dos problemas que pioram devido às chuvas. Taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid segue em alta em Vitória da Conquista e em Jequié. E ainda, os benefícios de um projeto de paisagismo. Terça-feira, 9 de fevereiro, informação, formação e conhecimento. Agora, no ESB Notícias. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte da empresária Givanete de Souza Nogueira, de 52 anos, em janeiro deste ano. As investigações confirmaram que o suspeito, que está preso, cometeu crime porque não queria pagar uma dívida de R$15 mil que tinha com a vítima. Em coletiva à imprensa, ontem, a polícia apresentou os resultados das investigações que apontaram Everton Bruno dos Santos Miranda como responsável pela morte da empresária. O suspeito vai responder por homicídio triplamente qualificado. Givanete desapareceu em 19 de janeiro,
Segundo as investigações, a empresária saiu da sua loja na Galeria Joaquim Correia e deixou a chave do seu estabelecimento com uma vizinha de box e teria dito que se encontraria com o comerciante Everton Bruno, que também tem uma loja no local. E aí a gente foi começar umas buscas mesmo pessoais de ligar, fazer questionamentos com o pessoal da Joaquim Correia para saber onde ela estava e tudo mais. Todo mundo falou que ela saiu às 3h15, mais ou menos, da Galeria Joaquim Correia. E aí a gente viu que ela não tinha voltado no dia seguinte para trabalhar. E aí a gente entrou em contato com a polícia, que começou as investigações e achou o suspeito na época, né, dos fatos. Acionada a Polícia Civil, começou as buscas e ouviu Everton, que afirmou que havia se encontrado com Givanete, feito o pagamento, mas que ela não estava se sentindo bem e teria pedido para ser deixada próximo à ABB de Vitória da Conquista. Perto da ABB também há um sistema de câmeras de vídeo monitoramento, onde não foi identificado nem a passagem do carro do autor, nem a passagem da vítima. Então, de início, nós percebemos logo que ele estava mentindo. E aí nós fomos pegando toda a monitoração de acordo com o carro dele, com a placa do carro dele, e vimos que o caminho que ele fez foi no sentido da estrada da Barra do Choça, onde depois nós descobrimos que ele também, entre a estrada de Barra do Choça e Conquista, ele tem um terreno, e que provavelmente ele cometeu esse homicídio lá, e depois a gente percebe que o carro dele também entra na Barra do Choça, na entrada da cidade. Nós saímos colhendo câmera de estabelecimentos comerciais, ele entra na Barra do Choça, saindo um tempo depois. Então a gente presumiu que ele tinha desovado o corpo lá. Everton Bruno foi preso provisoriamente em 20 de janeiro e levado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Após os trabalhos iniciais da Polícia Civil, o corpo de Givanete foi encontrado na zona rural de Barra do Choça, com marcas de agressão e estrangulamento. As investigações indicaram que Everton teria uma dívida de R$15 mil com Givanete, que o acusado havia passado um cheque sem fundos para saldar a dívida e que ela teria sido morta por conta desse valor, afastando os indícios de que haveria uma relação entre os dois. Isso, porque não se comprovou factualmente nos autos a existência de um relacionamento entre eles. E principalmente ele tinha muita preocupação, em entrevistas pessoais ele passa muita preocupação com a imagem pessoal dele. Ele é bastante frio e muito preocupado com a imagem social. Nós percebemos, quando o Everton Bruno foi inicialmente, na primeira oitiva dele, que ele apresentava alguns sinais compatíveis com unhadas, né? Isso indica que a vítima tentou lutar por sua vida, que houve uma tentativa de defesa por parte da vítima e também foi solicitado perícia para qualquer secreção ou resto de pele ou comparativo de DNA que houvesse embaixo das unhas da vítima também. Nós utilizamos diversos tipos de prova, a única que falta chegar é a comparação de exame de DNA, mas foi inclusive encontrado vestígio de sangue humano dentro do carro que ele utilizou para transportar a vítima e posteriormente o corpo. O inquérito policial tipificou o crime como homicídio triplamente qualificado e enviou tudo o que foi recolhido para o Ministério Público, que analisará o caso para oferecer ou não a denúncia. O inquérito também solicitou ao Tribunal do Júri a prisão preventiva de Bruno, que é quando não há prazo para a validade do encarceramento. Então foi um crime que não abalou só a família, mas a sociedade conquistense. E diante de tudo que foi colocado aqui por doutora Gabriela e tudo que consta no inquérito, o que se espera é que a prisão preventiva ela seja decretada, porque há elementos jurídicos para tanto. Agora os dados da pandemia do coronavírus aqui na região sudoeste. A gente começa falando de Vitória da Conquista. São 66.109 casos notificados, 18.213 casos confirmados, 4.553 por laboratório, 13.660 por testes rápidos, 14.712 casos descartados, recuperados 17.682, 283 óbitos. Taxa de ocupação de leitos no município são 70 leitos de UTI aqui em Vitória da Conquista, 88,6% ocupados, 78 leitos clínicos, 43,6% ocupados. Agora a gente vai acompanhar os dados de Jequié. De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Jequié, são 9.829 casos confirmados, 1.286 casos ativos, 79 aguardam resultado,
8.335 recuperados, 208 óbitos, mais 2 óbitos confirmados nas últimas 24 horas lá em Jequié. A taxa de ocupação de leitos ainda segue com problema, segue alta lá em Jequié. São 29 leitos de UTI, 97% ocupados, 50 leitos clínicos, 80% deles ocupados. A gente vai acompanhar agora os dados de Itapetinga. Ontem, final da tarde, a Prefeitura de Itapetinga divulgou o boletim. O último que tinha sido divulgado foi no dia 5. Lá em Itapetinga são 3.060 casos confirmados, 140 casos ativos, 6.120 descartados, 2.849 recuperados, 71 óbitos lá na cidade de Itapetinga. E ontem, no final da tarde, o prefeito Erzen Guzmão divulgou um áudio falando do seu estado de saúde e recuperação das sequelas da Covid-19. O prefeito continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ainda sem previsão de alta. O repórter Gabriel Pires tem as informações. Oi, Gabriel. Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham aqui no ESB Notícias. O prefeito licenciado de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, divulgou ontem pelas redes sociais um áudio. Com a voz cansada e rouca, Erzen destacou que durante essa semana conversou com a prefeita em exercício Sheila Lemos e com secretários da gestão. Vamos acompanhar. Sigo aqui em São Paulo em tratamento. Com fé, já proclamei que recebi uma palavra de cura. Hoje eu falei com a nossa vice-prefeita, está indo a Brasília. Iniciei esta semana conversando com os nossos secretários, todos afinados com Sheila. A minha confiança que faremos um grande governo. Continuo agradecendo as orações nesta segunda-feira. Portanto, agradeço a Conquista. Conquista se levantou, me apoiando, e eu sinto isso. Deus proverá. Não tenho nenhuma dúvida. Quero abençoar a todos, agradecer a Deus por este momento difícil. É uma doença onde nós sabemos que precisamos ter paciência, demora a recuperação, mas estou me recuperando. Estou confiante em Deus e logo nós estaremos aí. O prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, tem 72 anos e está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde o dia 26 de dezembro do ano passado. Antes ficou internado no Hospital SAMUR, aqui em Conquista. Guzmão se recupera dos efeitos do coronavírus, doença que testou positivo em 7 de dezembro. No último boletim médico divulgado pelo hospital em 27 de janeiro deste ano, os médicos responsáveis pelo tratamento de Erzen destacaram que ele não tem previsão de alta. Tiago, volto com você. Melhoras ao prefeito Erzen Guzmão. Obrigado, Gabriel. Vamos mudar de assunto. Moradores do loteamento Leblon, no bairro Jurema, aqui em Vitória da Conquista, têm reclamado da falta de infraestrutura na localidade. Os problemas pioram com a chegada da chuva. Céu nublado, sinal de chuva, já deixam os moradores do loteamento Leblon, no bairro Jurema, em Conquista, em estado de alerta. Aqui, as reclamações quanto à estrutura física da localidade são das mais variadas, com os problemas se intensificando sempre quando as chuvas caem. Os esgotos aqui poca, desce fezes e tipo assim, a gente passa por uma situação assim chata, porque a gente tem carro, vai entrar dentro de casa, mela os pés tudo, porque até a porta da garagem da gente fica melado tudo, né, de fezes. Além da questão da drenagem, os moradores reivindicam também o calçamento das vias, o que vai facilitar o tráfego de veículos, a mobilidade dos moradores e resolver os velhos jeitinhos que a comunidade dá, como esse daqui, a sinalização de um buraco no meio da rua. Aqui é quando chove, desce muita areia, bacia, pneu velho, e a água lá da Filipinas desce todinho pra cá. E tipo assim, fica até ruim pra gente encostar um carro e entrar com esse areal que desce aqui. Estudantes da Escola Municipal Arthur Seixas, situada aqui no bairro, também precisam fazer um exercício, digamos, complicado, enfrentar a lama para chegar até a escola. Lama bastante, os professores não vão. Como é que vai estudar onde só tem lama? E já é 60 anos esse colégio, eu falo que eu estudei nele. E eu tenho o quê? 60 anos.
O milho do mesmo jeitinho tá aí. Não tem que dar um jeito, né? Que agora aqui ficou valorizado, ficou lindo aqui agora com esses condomínios aí. Muitas casas bonitas vocês estão vendo aí, né? Então tem que dar um jeito. Né? Entra prefeito, sai prefeito, que é do meu jeito. Não sei como vai fazer. Eu sou moradora aqui há 60 anos, do meu jeito. Do meu jeitinho. Tem que dar uma providência. Na localidade, encontramos também diversos estabelecimentos comerciais. Essa é a oficina mecânica de seu Petrônio Alves. Na chuva ou no sol, a falta de infraestrutura só traz prejuízos. Quando chove é o transtorno que vocês estão vendo aqui, época de chuva, né? Que é lama dentro do estabelecimento. Quando os carros veem, os pneus trazem muita lama. A gente às vezes tem até que lavar a oficina para não ficar deitando na terra. E na época de sol é o pó demais, muita poeira. Já perdi umas 3, 4 máquinas de computador por causa do pó. A nossa equipe procurou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para os esclarecimentos em relação à situação relatada pelos moradores. Por meio de nota, a Secretaria informou que está ciente da situação no bairro Jurema e que já consta em sua programação ações para minimizar o problema. O climatologista Rosalvi Lucas comentou sobre as últimas chuvas que caíram aqui em Vitória da Conquista. Acompanhe. Elas são resultantes da chamada massa de ar equatorial continental, que são aquelas massas de ar resultantes da zona de convergência intertropical, e elas são carregadas de umidade e elas saem na direção da região centro-oeste do país em direção ao litoral. E ela também encontra as massas de ar polar. Então, uma é carregada de umidade e a outra de baixa temperatura. Esse encontro ele acaba provocando chuvas de grande intensidade, mal distribuídas, né? Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista. São carregadas, por vezes, de raios e trovões. E aqui em Conquista, por exemplo, só no mês de fevereiro caiu 43,2 milímetros. A média esperada para o mês de fevereiro aqui na cidade é 64,5. Isso dá em média 70% de chuvas caídas para o mês de fevereiro. E deve-se lembrar que nós estamos praticamente no final do período do verão. No entanto, esse período chuvoso ele vai se estender sim para o restante do mês de fevereiro e março também. E nós tivemos no mês de dezembro as chuvas abaixo da média, mas no entanto, como eu falei anteriormente em alguns momentos, que o período chuvoso nesse período 2020-2021 ele vai ser ligeiramente superior aos anos anteriores, porque estamos fora do período de eventos climáticos extremos, como El Niño e La Niña. Então, basicamente, é isso. Nós vamos ter a continuidade dessa chuva no mês de fevereiro, intercalando o período com chuva, né, com sol, e período chuvoso, de grande intensidade e mal distribuída. E as temperaturas elas vão decaindo daqui para frente. À medida que a gente se aproxima do mês de junho, mês 6, junho e julho, que é o período mais frio, as temperaturas vão caindo, mas as chuvas vão continuar. E os próximos dias devem ser de chuva aqui em Conquista e também em outros municípios da região sudoeste. Veja na previsão do tempo. Tempo nublado nesta terça-feira em Vitória da Conquista e tem possibilidade de chuva aqui na cidade durante a noite. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Na quarta-feira, o dia começa com o tempo parcialmente nublado e as temperaturas devem variar entre 17 graus e 28 graus. Quinta-feira, o tempo também permanece parcialmente nublado e os termômetros devem variar entre 18 graus e 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Tempo nublado na cidade de Anagé e com possibilidade de chuva à noite. Os termômetros registram a mínima de 23 e a máxima de 27 graus.
Já em Itapetinga, o tempo segue parcialmente nublado e também tem possibilidade de chuva forte na cidade. A menor temperatura deve ser de 23 e a maior de 30 graus. Também tem possibilidade de chuva na cidade de Jequié. O tempo segue nublado e os termômetros variam entre 23 e 34 graus. No próximo bloco, você vai saber dos benefícios de um projeto de paisagismo. É um instante só, a gente volta já. Eita, ano complicado. Longe da família, dos amigos. Logo a gente, o povo que mais gosta de se misturar, longe também daquele abraço. Mas não ficamos parados. Com muito trabalho, a Bahia se tornou um exemplo de combate ao coronavírus no Brasil. E quando parecia que a gente ia vencer o vírus, ele ficou mais forte e está voltando com tudo. A chamada segunda onda. É como se fosse uma partida de futebol. Superamos o primeiro tempo, mas no segundo, o vírus está vindo para cima. E aí? Vai deixar o vírus ganhar? Nada. Nossas armas são as mesmas e elas funcionam. Só saia de casa usando máscara. Não é no queixo nem pendurada na orelha. É cobrindo o nariz e a boca. Mantenha uma distância segura das pessoas e lave sempre as mãos. Não deixe o corona virar o ano com você. Juntos, vamos fazer de 2021 o ano da vitória. Governo do Estado. O ESB Notícias está de volta. Os transplantes de córnea foram reduzidos em 55% durante o primeiro semestre de 2020. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos atribuiu esses prejuízos às medidas adotadas pela prevenção ao coronavírus. Aqui em Vitória da Conquista, o serviço de captação foi paralisado. As incertezas com a economia não são as únicas consequências provocadas pelo coronavírus no Brasil. A pandemia fez com que também o número de transplantes de córnea caíssem no país. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no primeiro semestre de 2020, houve uma queda de 55% de cirurgias desse tipo, em comparação com o mesmo período do ano de 2019. A região sudoeste da Bahia sente esse impacto. Em Conquista, a captação de córnea para doação é realizada pelo Hospital Geral. Com a pandemia, esse tipo de serviço foi paralisado na unidade. Nós paramos quase 6 meses sem captar, então a redução foi drástica, porque Conquista sempre foi o primeiro em captação de córneas, então com a questão da pandemia reduziu-se bastante, então a gente não conseguiu captar nem 20% do que a gente fazia antes em decorrência da pandemia. A diminuição da captação acarretou na realização dos transplantes de córneas, ocasionando prejuízos principalmente para pacientes com baixa visão que não estão na fila de urgência e emergência. Existem 2 pacientes, existem 2 filas alternativas. Uma fila é a fila daquele paciente que ele tem uma baixa visual, porém ele não está em urgência/emergência oftalmológica. Ou seja, ele é um paciente que ele tem uma opacidade corneana, ele tem um ceratocone muito avançado, ele é um paciente que teve algo no passado que ocasionou uma cicatriz na córnea, mas ele não é um paciente que, se não for operado de imediato, irá perder a sua visão. Esses pacientes se prejudicaram porque aumentou-se o tempo de permanência na fila, tá? Então, eles tiveram que aguardar um pouco mais. A fila não andou como habitualmente anda nos anos convencionais. Aqueles pacientes que estão em urgência/emergência oftalmológica, como eu havia citado, pacientes que têm perfuração, úlcera de córnea, que não respondem ao tratamento com colírio, pacientes que têm menos do que 7 anos e têm uma opacidade nas 2 córneas, entre alguns outros exemplos, esses pacientes continuaram sendo atendidos, mesmo que com uma demora um pouco maior, mas
os bancos de olhos do Brasil fizeram um esforço muito grande para se manter esses pacientes sendo atendidos, sendo operados nos serviços de referência. Mesmo nos casos em que não haja urgência, a demora para a realização do procedimento cirúrgico pode comprometer o estado emocional e social do paciente, além de ocasionar a evolução do problema. Eu vou citar para você o exemplo mais comum, que é o exemplo do ceratocone, que acomete as pessoas em idade laborativa, idade de trabalho, que é a doença que mais atinge essa idade, fora os traumas oculares. Mas, como eu te disse, os traumas oculares normalmente se encaixam no critério de urgência e emergência. Os pacientes de ceratocone, eles normalmente não entram nessa fila diferencial e eles aumentam o tempo de permanência. E, como a gente já sabe, são pacientes que apresentam a doença, na grande, imensa maioria dos casos, nos 2 olhos e tem um prejuízo na sua vida social. Não conseguem enxergar, não conseguem trabalhar. Muitos deles acabam desenvolvendo depressão, não conseguem ter um relacionamento, justamente por conta da dificuldade e da deficiência temporária, né, até a realização desse procedimento visual. Então, sim, existe uma implicação enorme no aumento de espera desses pacientes para a realização desse procedimento. Bom, a gente fala agora de beleza, e a maior de todas, a que é proporcionada pela natureza. O contato com plantas diminui o estresse e proporciona um maior relaxamento. Segundo dados das Nações Unidas, é recomendado que as cidades possuam no mínimo 16 metros quadrados de área verde por habitante, para diminuir o estresse urbano. Um projeto de paisagismo possibilita uma relação mais estreita do homem com a natureza, gerando um efeito tranquilizante de bem-estar e de maior proteção à saúde. O paisagismo é a arte de projetar, planejar, executar e fazer a manutenção de espaços verdes. O projeto paisagístico cria ambientes funcionais e úteis, considerando o solo, o clima do local e espécies vegetais adequadas. Esse negócio vem ganhando espaço em Vitória da Conquista. Já se criou um hábito de melhoria dos ambientes externos. Então, hoje nós temos atendido várias pessoas na procura do projeto, não só da execução do jardim, porque antigamente tinha muita cultura de fazer o jardim e hoje as pessoas buscam mais o projeto paisagístico. Um dos principais benefícios da presença de áreas verdes é que as espécies produzem oxigênio que reduzem gases do efeito estufa. Elas também podem reter partículas poluentes jogadas no ar por indústrias e carros. Portanto, quanto mais área verde, maior o benefício à nossa saúde. O paisagismo ele é excelente, gente, em todos os sentidos. Não apenas para você deixar o seu espaço embelezado, né, bonito, né, que é uma função muito importante, todo mundo já vê impactante, né? Mas para agradabilizar seu espaço com oxigenação, com sustentabilidade, né? O que eu sempre digo, o paisagismo é muito importante para você se sentir um lugar harmonioso, agradável. E tem algumas espécies que são mais procuradas para paisagismo. As palmeiras, plantas de caixaria, tuias ornamentais geralmente são colocadas em ambientes externos, expostas ao sol. Para ambientes internos, como varandas, as plantas pendentes, a exemplo das samambaias, cactos e suculentas, são boas pedidas. Então a gente faz o quê? Agrega plantas com folhagens coloridas, né? Porque o colorido traz isso, traz esse conforto, no sentido de se sentir bem. Todo mundo gosta do colorido, da criança, do homem, pessoa mais velha, todo mundo gosta do colorido. Então assim, eu coloco o quê? Uma dracena chocolate, podemos colocar uma dracena tricolor, cordeline, que é uma folhagem bem um róseo bem intenso. Além de trazer beleza para o ambiente, possibilitando o contato homem-natureza, o paisagismo agrega valor ao imóvel, chegando a 20% de valorização. De acordo com o desejo do cliente, é o seu valor do seu projeto paisagístico. Então, o que acontece? Se eu tenho um imóvel que ele tem um valor, né, bem relevante no mercado, um imóvel, depende também muito de localização desse imóvel, tamanho desse imóvel. Então esse valor vai estar ligado a isso.
com toda essa beleza, o SB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Obrigado pela companhia e até mais. Eita, ano complicado, longe da família, dos amigos. Logo a gente, o povo que mais gosta de se misturar, longe também daquele abraço. Mas não ficamos parados. Com muito trabalho, a Bahia se tornou um exemplo de combate ao coronavírus no Brasil. E quando parecia que a gente ia vencer o vírus, ele ficou mais forte e está voltando com tudo. A chamada segunda onda. É como se fosse uma partida de futebol. Superamos o primeiro tempo, mas no segundo, o vírus está vindo para cima. E aí, vai deixar o vírus ganhar? Nada. Nossas armas são as mesmas e elas funcionam. Só saia de casa usando máscara. Não é no queixo nem pendurada na orelha. É cobrindo o nariz e a boca. Mantenha uma distância segura das pessoas e lave sempre as mãos. Não deixe o coronavírus ano você. Juntos, vamos fazer de 2021 o ano da vitória. Governo do Estado. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.